Sejam muito bem-vindos, nossos alunos, nossos seguidores, a uma live falando sobre um tema latente aqui no meu curso. Todos sabem que nós, eu e o professor Marco Antônio, coordenamos, uma pós-graduação em Direito Digital e Compliance. E hoje, para a gente falar um pouco desse tema tão latente, que tem colocado dentro do sistema de justiça discussões enormes, vou trocar experiências, porque vou trocar experiência com o meu amigo, professor aqui no meu curso, o delegado Igor Jorge. O delegado Igor Jorge tem inúmeras obras sobre o tema, é nosso professor aqui na casa há muitos anos, e com ele eu tenho a honra de compartilhar várias obras, sempre discutindo esse tema. Vocês que estão nos assistindo e gostariam de saber mais sobre isso, procurem, o meucurso.com.br e lá vocês terão vários cursos específicos preparados para todos vocês. E agora eu chamo o nosso querido professor. Bem-vindo, professor Igor, meu amigo, um grande estudioso sobre o tema. É uma honra tê-lo aqui nesse bate-papo sobre prova digital. Muito obrigado. A honra e o privilégio é todo meu. Fico muito feliz, sempre com a oportunidade de desenvolvermos projetos juntos e sempre aprender com as suas lições. Eu que agradeço, então, muito feliz. Pois bem, doutor, estávamos nós aqui pensando, e tanto eu quanto o senhor que trabalhamos no sistema de justiça criminal, o senhor no sistema de segurança, eu no sistema de justiça, o quanto mudou a tecnologia no nosso trabalho, principalmente quando a gente está falando de prova digital. Eu, como aquela que recebo as provas, principalmente aquelas produzidas pela polícia, sinto, que melhorou muito, A tecnologia melhorou muito o sistema de prova. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue provar álibi através de tecnologia, de geolocalização. A polícia judiciária, aquela competente, com a atribuição constitucional para investigar, eu gosto de colocar isso porque tem gente que está esquecendo, sabe, professor Igor? Então, a gente tem que toda hora lembrar que é a polícia judiciária que tem essa atribuição no 144. E no mais, é tudo interpretações que foram surgindo nos últimos 30 anos, na verdade, quase 35 anos de Constituição Federal. Também mudou muito. Então, hoje, as medidas cautelares preparatórias, e incidentais a uma investigação, de forma, na sua maioria, é feita de forma tecnológica. Essa experiência, essa mudança, que nós estamos vivendo e vivenciamos muito quando da pandemia, também, de alguma forma, mudou o olhar do sistema de segurança? Realmente são novos paradigmas, né? E a reflexão sobre a questão da investigação também é muito pertinente, porque realmente muita gente se esquece de questões essenciais, questões elementares sobre as atribuições, né, na investigação. Por outro lado, vale uma reflexão, justamente nesse sentido, já que percebemos essa mudança e que cada vez é mais intensa. Eu falo que quando eu ingressei na instituição, quando eu fui aprovado no concurso de delegado de polícia, há pouco mais de 20 anos, vivíamos em um mundo muito diferente dessa realidade, onde a tecnologia faz parte de cada momento da vida das pessoas e no âmbito da produção das provas, no âmbito do trabalho investigativo, tem sido cada vez mais fundamental o conhecimento dos métodos tecnológicos para esse fim e também o emprego dessas técnicas, porque junto com isso nós percebemos uma melhoria na qualidade daquilo que é produzido, uma melhoria no resultado final do trabalho investigativo. E nesse contexto, nós temos essa visão de que isso tem muito mais a evoluir, já que estamos no meio de um processo e se há alguns anos falávamos sobre a relevância, a importância da tecnologia na investigação,
hoje vão surgindo novos temas, né? Hoje vão surgindo, inclusive, novas técnicas, como, por exemplo, a inteligência artificial e algumas estratégias investigativas que se correlacionam com o trabalho investigativo. Então, realmente, vivemos cada vez mais sob novos paradigmas nesse sentido. Eu acho também, como o senhor, que se a gente olhar não só para o lado do sistema de segurança e o sistema de justiça, mas principalmente para aqueles outros players, né, aqueles outros que compõem todo esse sistema, por exemplo, a defesa, a defensoria, a OAB, né, eu acho que essa garantia, essa forma clara de, por exemplo, acompanhar a cadeia de custódia, a, por exemplo, poder, né, fazer provas tecnológicas e trazer para dentro do inquérito policial, trouxe um olhar, como o senhor bem colocou, de validade de prova, né, de segurança, lógico, para o destinatário da prova, que é o juiz. A gente percebe que advogados, defensores públicos, também aprenderam um caminho até de não só contrapor a prova produzida na fase policial, mas também aprendeu a trazer, né, outras provas de forma tecnológica. Né? Nós que trabalhamos, o senhor, né, que é aquele garantidor da Constituição, aquele que tem a atribuição constitucional de investigar e trazer essas provas para dentro, ou de uma medida cautelar preparatória, ou para dentro do próprio inquérito policial, sabe como nós, né, a dificuldade de identificação, a dificuldade de colher a prova, né, e hoje a maior dificuldade é discutir a licitude dessa prova, né, com cortes constitucionais que cada vez, ao meu sentir, abrem situações sempre desmerecendo a prova colhida, né? Sempre colocando ali. Então, você identifica uma prova colhida de meio digital, ele quer o código REG. Aí você tem o código REG, ele quer a cadeia de custódia, sempre colocando, né, balizas e exigindo, né, muito mais profundidade daquele que investiga. Outro ponto que a gente pode mudar, né, e avançar um pouco, e além dessa mudança que a gente sente, e ao meu sentir, para melhor, né, sobre validade de prova e provas tecnológicas, é o ponto que a gente também percebe que ficou desnecessário algumas condutas que eram padrão da polícia. Por exemplo, né, perseguição. O senhor é um delegado antigo, nós dois experientes, né, no sistema de justiça, mas o senhor deve lembrar muito bem da perseguição feita de viatura atrás do indivíduo, fazendo campanas. Né? Tudo isso hoje acabou, né, doutor? Hoje é tudo tecnologia. Realmente, a gente fala bastante dessa transição. Eu, por ter tido a oportunidade de vivenciar toda essa transição, destaco sempre a importância e a relevância dos meios tecnológicos, mas que a boa investigação, ela muitas vezes ela vai envolver tanto aspectos da investigação criminal tradicional, analógica, né, como alguns afirmam, mas principalmente o aspecto tecnológico. E nesse sentido, quando temos a aplicação da investigação criminal tradicional com a investigação criminal tecnológica, a gente percebe que se potencializa bastante o seu efeito. Então, assim, em outras épocas, aquele investigador de polícia que queria investigar um indivíduo que estava, por exemplo, comercializando drogas, ele tinha que ir até aquele local, correr riscos, se esconder, realizar a chamada campana ou a vigilância daquele alvo. Hoje, muitas vezes, aquele policial civil ou aquele policial federal, ele faz parte do seu trabalho investigativo dentro da sua sala, né, diante do computador, usando meios tecnológicos, acompanhando redes sociais, realizando determinados afastamentos de sigilo que nem é necessária a presença física daquele alvo, daquele cidadão que está sendo investigado. E falo mais, e a justiça também e a própria verdade real ganha muito com isso, porque isso acaba se aproximando o máximo possível daquela realidade. Um aspecto é eu, ou aquele que estiver investigando,
visualizar uma situação que contextualmente indique um tráfico de drogas e realizar a abordagem, se eu tiver fundada suspeita. Outra, sobre outro prisma, é se é feita uma investigação. Eu coleto elementos, seja elementos baseados em fontes abertas, ou seja, elementos que estão disponíveis na internet sobre aquele alvo, e avançando ainda mais, consigo obter mais elementos e até, dependendo do contexto, após a instauração de um inquérito policial, mediante a instauração de uma medida cautelar, uma representação perante o Poder Judiciário, onde o Poder Judiciário determina um certo afastamento de sigilo, que eu vou robustecendo de forma muito forte esse conjunto probatório, eu vou coletando determinados indícios que vão me oferecendo uma certeza ainda maior de que aquele indivíduo eventualmente seria um traficante ou praticante de qualquer outro tipo de crime. Então, a gente percebe essa melhora da qualidade. É notório que não podemos nos olvidar da importância da capacitação do profissional, já que, se falamos em meios tecnológicos, diferente de uma investigação tradicional, onde qualquer policial poderia ficar observando alguém, aquele policial ele tem que compreender como utilizar esses meios tecnológicos e, além de saber como utilizar, como coletar evidências, a materialização, que é um ponto essencial, e isso envolve toda a problemática da prova digital, mais especificamente da coleta dessa evidência, da necessária cadeia de custódia, para que esse tipo de elemento possa fazer parte do inquérito policial, da ação criminal e tudo mais. Então, isso, concluindo, robustece muito mais aquele conjunto, mas, por outro lado, exige do policial o treinamento, a capacitação constante e que acompanhe as mudanças que são muitas, né? Essa fluidez dessa temática, a gente percebe como que um tema que hoje é o que existe, por exemplo, uma estratégia investigativa que é muito relevante, ou uma opinião dos tribunais, uma decisão dos tribunais, e de um dia para outro, tudo isso muda, né? Aquele posicionamento dos tribunais quanto a algum meio tecnológico muda, aquele meio tecnológico especificamente ele pode ser aprimorado, surge outro meio tecnológico, surge outra plataforma, surge outra forma de coletar essas evidências. Então, isso exige muito do policial, mas sempre com um resultado que torna mais excelente, né? Torna ainda melhor o resultado final da investigação. Então, é um ponto, uma reflexão sempre muito relevante. O senhor toca num ponto importantíssimo, principalmente para os nossos alunos e os nossos seguidores. Por quê? Porque tudo isso que o senhor está colocando no âmbito da investigação, né, que é o destinatário da prova, é o Poder Judiciário, também importa, né, em que a defesa, os defensores, tenham conhecimento dessas técnicas de investigação ou desses meios de obtenção de prova. Porque é através desse contraponto entre a acusação, até porque toda essa prova, no primeiro momento, o Ministério Público vai embasar a sua denúncia e vai ser contraponto, vai ser o contraponto levantado pela defesa. Essa é na minha posição de juiz. Então, quanto mais os nossos alunos que querem ser advogados, que querem ser defensores públicos, né, ou que já estão trabalhando, advogando, precisam se atualizar, né, em técnicas de investigação, né, em tudo que envolve direito digital ou direito informático, né, compliance, criminal, penal, como a gente tem visto, para que consiga fazer um trabalho da mesma profundidade, da mesma qualidade, né, consiga contrapor esses pontos tão técnicos, né, que hoje balizam a investigação criminal. E o senhor toca no outro ponto também, que é um ponto que eu me debato muito. Nós não podemos parar de estudar. Nem nós dois, e todos os que trabalham, seja no sistema de justiça, seja no Ministério Público, seja na própria magistratura, porque o direito digital ele tem imposto desafios para todos, todo dia. Né?
Não é raro, como o senhor bem disse, eu né, prolatar meu voto, mandar a mesa, e se isso demorar uma semana, de uma sessão para outra, quando eu vou julgar, já mudou. O entendimento não é mais esse. Já existe um contraponto nessa tecnologia utilizada. Então, esse desafio, e por isso que o meu curso está aqui, por isso que nós temos as nossas aulas gravadas, todo o nosso acervo e todos os nossos livros, e tudo que a gente propõe e faz com muito carinho para os nossos alunos, é importante, né, nesse sentido que as pessoas às vezes pensam, bom, estou formada agora para ter um concurso, por exemplo, não preciso mais estudar. Isso não existe mais. Não existia nem na nossa época analógica e muito menos hoje nessa era digital. Né? Então, ainda que seja formado, ainda que tenha uma boa profundidade acadêmica, né, na nossa pós-graduação, o senhor é nosso professor, nós desenvolvemos, nós desafiamos, né, nós impomos reflexões novas principalmente, né, no que tange a tecnologia, porque a gente vive literalmente correndo atrás da tecnologia. E isso é importante, isso é se atualizar, né, isso é estar no timing do sistema de justiça criminal. O que o senhor acha, por exemplo, né, dessa situação da cadeia de custódia? Isso tem sido uma preliminar de mérito em todas as apelações que nós temos envolvendo tecnologia, envolvendo investigação tecnológica. E não estou falando nem sempre da nossa seara criminal. Eu converso com os meus colegas do âmbito civil, né, e lá, nas ações de reparação de dano, discutindo fotografia do Facebook de olho fechado, discutindo troca de WhatsApp, um xingando o outro, essas coisas que são absolutamente normais no mundo que nós vivenciamos. O senhor acha que essa exigência de cadeia de custódia colocou um desafio a mais na polícia ou nas investigações ou não? Porque eu sempre entendi que cadeia de custódia, na verdade, sempre existiu, para nós que estudamos Código de Processo Penal. A diferença é que ela não estava tão latente como foi posta no pacote anticrime, lá no artigo 158, praticamente tem o alfabeto inteiro. Isso tem sido um desafio novo? É sensacional essa reflexão, porque, primeiro, eu tenho sempre falado e tenho feito duas reflexões que eu considero pertinentes, não só no dia a dia, trabalhando como delegado de polícia, mas também nos bancos acadêmicos, nas pós-graduações, na academia de polícia, é que o trabalho do delegado de polícia é sempre essa busca pela verdade, né? Eu falo que o delegado de polícia, ao conduzir o inquérito policial, ele não tem que objetivar, né? Não tem que ter a finalidade de prender alguém, de provar que determinada pessoa é criminosa, mas sim que apurar os fatos, identificar quem foi o autor daquele fato, materializar tudo que se correlaciona com aquele fato criminoso. E sempre com o objetivo de buscar o mais próximo possível da verdade real, e não essa visão, então, no sentido de que alguns entendem que não, o trabalho da polícia é prender, imputar um fato àquela pessoa. Não, é sempre partindo do fato notório para a identificação dos autores. Então, esse é um ponto. E por isso que eu acho que esse tipo de reflexão é muito pertinente para integrantes da justiça criminal, né, para o delegado de polícia, para o Poder Judiciário, para o Ministério Público, para a defesa. Isso envolve todos os atores da persecução criminal. E a outra reflexão que temos feito no âmbito acadêmico também, e também nos livros, é que, de forma muito próxima ao seu ponto de vista, é que realmente sempre existiu a cadeia de custódia e sempre fiz questão, ao preparar os policiais para realizar a investigação usando a tecnologia. Eu já há 15, 20 anos que temos falado sobre isso, no sentido de que tem que ser respeitada a cadeia de custódia. O fato dela estar agora prevista no Código de Processo Penal, isso é um avanço, porém, é uma temática que sempre esteve presente, no âmbito da persecução criminal.
na minha concepção também. E penso que a cadeia de custódia, o fato dessa previsão, né, oferecer essa questão, isso representa, sim, um avanço, já que quem ganha todo o processo democrático, é todo o processo criminal, porque o mais isso torna tudo aquilo que for coletado o mais próximo possível ao que realmente aconteceu. Então, quando falamos em documentar tudo que é feito, então, por exemplo, é feita uma coleta, essa coleta é gerado hash dessa coleta, né? Ou seja, é gerada uma chave criptográfica que vai garantir que aquele conteúdo que foi coletado, ele não sofreu nenhuma alteração. Isso aí se aproveita ao órgão investigativo, ao Ministério Público, ao Poder Judiciário, à defesa a todos, já que todos que fazemos parte desse conjunto que é a persecução criminal, eu penso que cada um vai ter essa finalidade de identificar os reais culpados, os responsáveis por uma prática delituosa, coletar as evidências, mas sempre buscando o mais próximo do que realmente aconteceu. Nesse sentido, eu coloco que eu vejo com muitos bons olhos, né, essa previsão e, e a partir disso, a partir do momento que isso passou a constar no Código de Processo Penal, essa disseminação dessas boas práticas, porque essas boas práticas, elas deviam ser adotadas não apenas a partir de quando isso passou a ser previsto no Código de Processo Penal, muito pelo contrário. Essas boas práticas na coleta de uma evidência digital, essas boas práticas, elas devem fazer parte do dia a dia, do trabalho investigativo, de todas as fases da persecução criminal. E por isso, eu penso que, a partir do momento que existe uma previsão específica no Código Penal, no Código de Processo Penal, isso representa um avanço e todos nós ganhamos com isso. A justiça ganha com isso. E não apenas a, essa busca pela verdade, mas também o próprio investigado. Porque eu não concordo com um inocente ser preso, assim como não concordo com um criminoso, né, não ser responsabilizado criminalmente. A busca de todos nós, né, todos nós estamos ombreados, né, na busca da justiça, na busca da verdade real. E a cadeia de custódia ela vem muito nesse sentido e penso e vejo como um grande avanço. Sei que, pese algumas pessoas colocam isso de forma mas pode atrapalhar a investigação. Eu penso que não, muito pelo contrário, porque a investigação ela tem que ser uma investigação democrática, uma investigação que sejam respeitados os direitos e as garantias individuais de todas as pessoas envolvidas especificamente daquele investigado. E todos ganham com isso. A democracia ganha com isso. Mas em cima do que o senhor fala, não é por outro motivo que na nossa pós-graduação, o primeiro bloco, são três blocos, o primeiro bloco, ela enfrenta exatamente o direito digital, né, direitos humanos. A cadeia de custódia ela está dentro do devido processo legal, que é uma garantia constitucional, que está lá o contraditório, a ampla defesa. E quando eu abro, quando eu exijo uma demonstração, né, de como foi colhida aquela prova tecnológica, por exemplo, e a cadeia de custódia não se prende só, né, a prova digital, ela se prende em todo o capítulo, né, das provas do processo penal e qualquer outro ramo do direito. Mas a nossa pós, ela se preocupou com isso, né, porque dá uma impressão de que, nossa, mas isso só confunde, prejudica. Quando se está trabalhando com a justiça, quando se está fazendo a prova de um fato devidamente, né, consumado ou tentado dentro do devido processo, colhendo provas com autorização judicial, a maioria de prova tecnológica depende de prévia autorização judicial, né? São provas que estão no âmbito, né, de meio restrito, então o delegado sempre vai ter que se socorrer ao Poder Judiciário. Isso demonstra um processo democrático, isso demonstra a comprovação, né, do devido processo legal que está lá no artigo 5º da Constituição Federal. E na nossa pós-graduação, não na nossa parte, que a gente já está mais ligado à prova, literalmente, mas o primeiro bloco, né, ela está exatamente preocupada com isso, de fazer
né, essa ligação entre garantias constitucionais, entre devido processo legal, em direitos fundamentais e a prova tecnológica ou os meios tecnológicos, e a gente pode estar falando até de um contrato no âmbito de uma empresa, de um banco, por exemplo. Então, é importante as pessoas saberem de tudo isso e o que a gente está debatendo aqui, porque quando houve, talvez nós dois mais acadêmicos ainda, né, parece uma coisa distante. Muito pelo contrário, professor. Ela está presente em tudo que a gente está vivenciando. Eu só aprendo, né? Eu só aprendo quando eu converso com o senhor. E para encerrar isso, né, para encerrar o nosso papo aqui, que é descontraído, é tentar trocar ideias, é tentar provocar os nossos alunos a pensarem sobre isso, a refletirem sobre tecnologia, a refletirem até que tipo de profissional você quer ser. Nessa mudança toda, e a gente já pactuou aqui que a justiça criminal só ganhou, né, com esse tipo de, com a investigação criminal, com a investigação tecnológica, né, com os meios de obtenção de provas tecnológicas, o senhor consegue prever o que pode acontecer daqui para frente? Porque eu, como juíza que sou, ainda não consegui, né, tentar entender até onde nós podemos chegar. Como diz aqueles desenhos que os nossos filhos escutam, né, que o céu é o infinito, a mim me parece, porque cada dia, né, é um desafio novo, é uma metodologia nova, né, aquele vale do silício não para, né, e o senhor consegue antever, a gente já falou sobre isso, né, e prometo que a gente está encerrando, sobre o novo Código de Processo Penal, que, né, coloca a prova digital num capítulo individual, sozinho, né, e coloca lá, por exemplo, busca e apreensão via digital. Ou seja, eu, como juíza, vou autorizar o senhor delegado a invadir um dispositivo eletrônico, porque era crime, para quem não tem autorização judicial, né, rastrear todo o conteúdo daquele dispositivo eletrônico e trazer para o inquérito. Quer dizer, são desafios que hoje a gente não consegue imaginar, né, uma busca e apreensão sem o delegado estar lá com o mandado na porta, né, do alvo, indo na casa, aprendendo tudo que vê. O senhor consegue ver algo além disso? É muito interessante isso. E é um exercício muito interessante tentar antever alguns cenários, né, vaticinar alguns cenários, mas eu posso dizer que já existem alguns indicativos de algumas ações que tendem a ser realidade. E nesse contexto, cada vez mais vamos ver toda uma persecução criminal virtualizada, não é? Isso vai envolver a, por exemplo, a prisão preventiva de um indivíduo, mas também a suspensão temporária dos perfis daquele indivíduo em uma rede social, as ações investigativas no âmbito do uso de algumas ferramentas, como o malware aplicado no trabalho investigativo, um melhor entendimento, uma melhor aceitação, por exemplo, de algumas ações mais invasivas no âmbito digital por parte da Polícia Civil, por parte da Polícia Federal, por parte daqueles que fazem investigação criminal. A própria infiltração virtual, a gente percebe que isso tende a ser mais incrementado. Quando falamos também, falando um pouquinho sobre o uso da inteligência artificial, um outro ponto muito interessante são essas análises automatizadas, ferramentas, e, por exemplo, eu sei que quando falamos em uso da inteligência artificial no âmbito do trabalho investigativo, algumas pessoas falam, mas existe o perigo dos vazamentos, dos data brokers, né? Problemas dessa natureza. Mas é uma tendência para que cada órgão utilize uma inteligência artificial local para incrementar toda a sua atuação. E a partir disso, algumas análises que sejam realizadas de, de forma automatizada, sempre buscando esse incremento, essa maior eficácia do resultado final. Outro ponto que eu considero muito relevante e que isso é uma tendência
A partir do momento que você usa inteligência artificial, reconhecimento facial, extração de dados no âmbito do dispositivo ou extração no âmbito da nuvem, outras estratégias relacionadas com a geolocalização de alvos, mas também a chamada análise preditiva. Ou seja, muita gente aqui deve ter assistido aquele filme Minority Report, por exemplo, e que passa um pouco essa ideia, né? Antecipar a prática de um crime para, dessa forma, prevenir e impedir que aquele crime ocorra. No filme, antes do cidadão praticar um crime, ele já era preso. Isso impedia ele de praticar o crime. Notório que não nesses termos, mas cada vez mais uma tendência para que a antiga análise criminal, isso era muito comum, a análise criminal, os pontos quentes, né, os hotspots, locais com maior incidência de crime, isso já era feito, isso já há anos, há décadas isso é feito. Até pelo trabalho estatístico das polícias, isso oferece um bom norte. Mas o que eu falo é um incremento. O que eu tenho falado quando falamos em uma análise preditiva, é realmente você ter dados concretos que vão direcionar uma atuação por parte da polícia preventiva, né, polícia militar e outros órgãos correlatos, um trabalho por parte da polícia investigativa, né, polícias judiciárias, polícia civil e polícia federal, para realizar ou oferecer uma resposta proativa a determinada ação criminosa. Você, por exemplo, a polícia militar não teve condições de prevenir, de impedir a prática do crime, as polícias judiciárias poderiam oferecer uma resposta proativa, realizar um trabalho investigativo de excelência, que é isso que toda polícia judiciária vislumbra, e a tecnologia ela vai muito nesse sentido, e mais especificamente, esse, todo esse mundo da realidade, a realidade aumentada, essas novas perspectivas que vão sendo, que vão surgindo a partir daí, e nesse bojo também a inteligência artificial, isso realmente representa um profundo avanço em todo o trabalho dos órgãos da persecução criminal. Tenho certeza, e tenho falado isso diariamente, que em pouco tempo, em 5 anos, não falo 10, 20 anos, não falo em 5 anos, quando olharmos para trás, né, ficaremos assustados, porque a gente não vai acreditar toda essa evolução que ocorreu nos próximos 5 anos. Podem ter certeza. Outro mundo nos aguarda, e isso envolve, inclusive, a realidade do enfrentamento da criminalidade e da busca de todos nós, que é de uma sociedade mais pacífica, mais ordeira, uma segurança que seja oferecida para todas as pessoas, com certeza. Sou muito otimista quanto a tudo isso. Eu também. Eu entendo o que o senhor fala e também eu falo para todos que estão ao meu redor que o meu copo está sempre cheio. Por isso que a gente não desiste, por isso que a gente conclama os nossos alunos a estudarem, a entenderem um pouco desse mundo digital, dessa vida, né, que fomos empurrados depois da pandemia, já durante a pandemia, um pouco até sem entender, né? Hoje, já cônscios de aconteceu inclusive um acidente aqui. E por isso que é importante estudar, né? Esse nosso bate-papo é só uma pílula para chamar a atenção daqueles que estão envolvidos, né, nesse mundo digital e convencê-los de que precisam cada vez mais estudar, lerem, né, discutirem. Não precisa nem concordar, né, professor? Não precisa nem concordar, mas de alguma forma saber que tudo isso está acontecendo e, como o senhor bem disse, até de uma forma bem otimista, daqui 5 anos tudo isso vai ter mudado. Esse é o meu grande desafio, sabe, professor? Todo mundo fala assim, os nossos alunos falam assim, mas professora, eu não consigo entender nem o código de processo civil atual, a senhora só está falando no próximo. Eu falei, pois é, porque a gente não pode perder tempo e já tem que se preparar para o que vier, ou o que está vindo aí pela frente. E é muito interessante, só para a gente não decepcionar os nossos alunos, o novo Código de Processo Penal tem 800 artigos. E todas as medidas cautelares preparatórias, interceptação telefônica,
que a nossa lei é de 96. É um dos meios de obtenção de prova, aspas, mais antigo, né, que nós temos no nosso ordenamento jurídico, vão todos para o Código de Processo Penal novo. Eu só tenho a agradecer o nosso bate-papo, confessar que aprendo sempre quando converso com o senhor. Espero, de alguma forma, ter provocado aí pelo menos um gostinho ou a curiosidade, né, para que os nossos alunos, nossos seguidores, né, procurem uma pós-graduação, procurem uma bibliografia, procurem se aprofundar um pouco sobre o tema, porque isso engrandece não só, né, o profissional, mas todo o sistema de justiça em que nós vivemos. Muito obrigada, professor. O senhor é sempre um grande amigo, um grande parceiro de acadêmico de discussão, e são como o senhor, pessoas como o senhor, professores como o senhor, dedicados, que de alguma forma contribuem, assim como todos nós, a mudar, ou pelo menos tentar mudar, essa realidade de insegurança, inclusive insegurança tecnológica que nós estamos vivendo. Existe uma discussão muito grande nas cortes constitucionais, tentando discutir aí até onde vai o artigo 19, né, da lei que disciplina um pouco, ao meu sentir, é muito aquém do que nós vivemos hoje, todo o mundo digital, né? E esperamos aí, logo, logo, nós dois debatermos o que a Corte Constitucional resolveu, já que hoje é o tema na Corte Constitucional e até mesmo no nosso parlamento. Muito obrigada e espero o senhor nos nossos próximos bate-papos. Os nossos alunos que estiverem nos acompanhando, entra lá, www.meucurso.com.br e deem uma olhada em tudo que oferecemos sobre esse tema, né, que é direito digital, inclusive uma pós-graduação sobre direito digital e compliance. Até lá. Muito obrigado, professor. Isso. Eu que agradeço aí. Muito feliz, muito grato. É sempre muito bom revê-la, aprender com as suas lições e os alunos podem ter certeza que cada tema, cada tópico apresentado nessa conversa, ele na pós-graduação é tratado de forma extremamente profunda. Eu posso falar, inclusive, cada tema que foi apontado aqui, ele será discutido em não só uma aula, mas diversas aulas com excelentes professores, excelentes disciplinas, e vale a pena vocês conhecerem um pouquinho mais. Então, e mais uma vez, muito obrigado pelo carinho sempre, pelo aprendizado que é. Eu falo que falar com a doutora, eu resumo cada conversa sempre a dois aspectos. Eu saio sempre com mais aprendizado e mais motivado. Então, muito obrigado, Obrigado. fique com Deus também, até a próxima. Obrigado Até a pela oportunidade.